Todo mundo quer ter uma vida mais próspera, mais abundante, né? E com isso a gente precisa pensar em ter uma mentalidade abundante, uma mentalidade próspera. E vem o desafio, como desenvolver essa mentalidade? Eu sou Marcel Viana e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e também sobre performance e muitas outras coisas que giram em torno desse tema. Então, se inscreve aí porque a gente tem muito assunto aqui, muita conversa legal que provavelmente vai te agregar muito, tá bom? E quando a gente pensa em desenvolver uma mente próspera e abundante, a gente primeiro precisa entender qual o grande vilão que nos atrapalha a fazer isso. O grande vilão que inclusive nos dá até uma mentalidade contrária, que é a mentalidade de escassez. E esse vilão tem um nome, se chama merecimento. A crença de merecimento é o que nos faz pensar o que a gente pode ou não, o que a gente merece ou não na nossa vida, né? Então, quando a gente tem oportunidades, quando a gente tem um emprego, quando a gente tem um certo dinheiro, o merecimento que vai mandar ali quanto a gente consegue administrar ou não. Quando pensamos em uma mentalidade abundante, a primeira coisa que a gente precisa entender é o grande vilão dela, né? Que inclusive nos provoca a mentalidade oposta, que é a mentalidade de escassez, que é basicamente a nossa crença de merecimento. O merecimento ele dita tudo que vai acontecer na nossa vida. Então ele fala se a gente vai ser rico, se a gente vai ser pobre, se a gente tem saúde, se a gente não tem, tudo porque tá aqui, ó, que eu mereço, que eu não mereço, né? Então, basicamente isso. Quando nascemos, somos moldados até o momento que a gente chegou aqui, né? Então, a gente é educado pelos nossos pais, pelos nossos professores, amigos, tias, avós, escola, trabalho. Então a gente vai criando aquele monte de crença. E o nosso merecimento é desenvolvido a partir disso também. E é por isso que muitas vezes pessoas que convivem com pessoas mais pobres vão ser pobres pro resto da vida, e pessoas que convivem com pessoas mais ricas também vão ser ricas pelo resto da vida. E às vezes acontece de uma pessoa que é mais pobre conviver numa família rica e ela também ficar rica. Então olha só que interessante, né? Isso tudo é moldado pelo seu merecimento, né? Até seu termostato financeiro é ditado pelo seu termômetro financeiro. Então, quanto você recebe está muito ligado à sua crença de merecimento. Aos lugares que você vai, aos lugares que você se permite entrar e tudo que sua mente acredita, né? Eu vou contar uma história para vocês entenderem como isso é muito forte. Nasci numa família bem humilde. Então minha família sempre foi aquela família que nunca viajava, nunca ia no restaurante, nunca saía para ir a algum lugar, sempre ficava em casa, fazia as coisas em casa, ia no supermercado e comprava pelo valor e não pelo que queria, né? Então sempre fui moldado nesse tipo de vida. E isso me trouxe algumas coisas quando eu cresci, né? Na minha fase adulta, que era o seguinte, eu consegui até algum nível de conforto, assim, uma época, mas eu não desfrutava desse conforto porque eu achava que não merecia. Então, olha só, para vocês terem ideia do nível que era. Existe um shopping aqui em Belo Horizonte que é conhecido por ser um shopping de classe média alta, nem um shopping de luxo, que eu não ia. Eu fui conhecer só depois de adulto, assim, depois de bem mais velho, porque simplesmente eu achava que eu não merecia pisar lá, porque as pessoas falavam, ah, lá é um shopping de rico. Eu ficava assim, ah, o que, que eu vou fazer lá? Eu não vou conseguir comprar nada. É, as pessoas vão me olhar diferente, o que, que eu vou arrumar ali? Então eu nem vou. Então eu acreditava que eu não merecia ir naquele lugar. E um belo dia eu me desafiei. Fui lá, isso eu já estava mais velho, já estava trabalhando esses problemas emocional, né, fazendo terapia, essas coisas todas. Aí eu resolvi ir lá nesse shopping. Cheguei lá, fui super bem tratado, as pessoas foram super educadas comigo, inclusive até melhor do que os lugares que eu frequentava, né? Olha só que engraçado, né? Às vezes a nossa cabeça nos sabota, né? Existe outra situação também que era o seguinte, tinha um bairro aqui de Belo Horizonte, que é um bairro que sim, é um bairro de rico, e tem uma praça lá muito famosa. Já fui lá algumas vezes e achava incrível lá ver aquelas mansões, ver os carrões nas garagens e tal. Mas eu sempre ficava curioso o que tinha dentro do bairro, então eu não me sentia no direito de entrar, simplesmente entrar nas ruas e andar pelas ruas públicas para ver melhor ali como funcionava, né? Olha só como a nossa cabeça.
Restaurantes, não tinha coragem de entrar em restaurantes, cafés, porque eu achava que eu nunca teria dinheiro para algumas coisas, e às vezes era até mais barato do que eu costumava fazer, né? Só porque tinha uma cara mais luxuosa, né? Então, esse é o nível de merecimento, isso é o que o merecimento pode fazer. Então, tive dificuldade para viajar sempre por conta disso. Então, olha só, o merecimento ele pode te travar, como ele também pode te impulsionar. Mas agora que a gente descobriu como qual que é o grande vilão dessa história toda, agora a gente pode pensar em como melhorar isso daí. Para você conseguir subir o seu merecimento, que ele sempre vai existir, não tem como tirar ele da sua vida, né? Para você conseguir aumentar o seu nível de merecimento, você precisa experimentar o próximo nível. E como você experimenta o próximo nível? Não é sair por aí fazendo dívida e ir num lugar que você não pode, né? Você começa a pensar o seguinte, cara, vou juntar aqui um dinheiro e vou num restaurante melhor, né? Vou num restaurante que vão me tratar melhor, vai ter uma comida melhor, vou ali pagar uma conta e tudo mais. Nesse dia você tem que estar com uma segurança, você pode até dar uma olhada no cardápio antes, né? Online, hoje a maioria dos restaurantes pode fazer isso. Você vai ter que desenvolver, juntar dinheiro para poder falar assim, eu vou nesse restaurante, eu não vou olhar para o cardápio, vou só pedir e vou pagar. Não vai fazer isso todo dia, não. Você faz uma vez no mês, às vezes uma vez em 3 meses, só para você experimentar o próximo nível, né? Ver qual a sensação. Quando você chegar lá, curta o momento, se dê aquele luxo de pensar assim, eu posso estar aqui, eu posso vir aqui quando eu quiser. Começa a visualizar a sua mente numa realidade que você pode ter aquilo. Outra coisa também, que me ajudou muito, inclusive, foi uma diferença, isso virou uma chave na minha cabeça assim, praticamente de uma semana para outra. Eu decidi ir no lugar que eu queria morar, né, um bairro de Belo Horizonte que eu queria morar aqui, que é um pouco mais rico, que é o bairro que eu estava falando antes. Falei assim, eu vou andar aqui, vou sentir como se eu estivesse morando aqui, vou sentir como se eu fosse parte desse lugar. E comecei a andar, fiquei andando ali por esse bairro por cerca de 1 hora, olhando as coisas, pensando, nossa, olha só, se eu morar aqui, é aqui que eu vou comprar comida, é aqui que eu vou no restaurante, é aqui que eu vou resolver tal coisa, olha só, esse pet shop que eu vou levar meu cachorro, é aqui que eu vou fazer meus exercícios, minhas caminhadas. Então comecei a visualizar como se eu estivesse ali, tentando entender como é a vida daquele lugar. E foi uma coisa incrível. Fiz isso. Na outra semana eu fiz um lançamento e foi uma coisa incrível assim, porque eu consegui fazer, na verdade foi triplicar o que eu já faturava todos os meses. Parecia que eu estava ali num limite ali que não passava. A partir do momento que eu fiz isso, eu tripliquei. E toda vez que eu faço algum tipo de exercício desse, eu consigo aumentar meu termostato financeiro, consigo melhorar minhas coisas, né? E você pode pensar em fazer isso. Ah, queria ter um carro melhor. Vai na concessionária, olha o carro, faz um test drive, sente aquele carro, nem que você só toque naquele carro e fale assim, nossa, ele existe, eu posso. Você tem subir sua crença de merecimento, eu mereço isso. Quando você sobe ela, automaticamente sua vida começa a se programar para poder realizar aquilo. Começa a ir nesses lugares, começa a fazer esse tipo de coisas, mas sem se endividar. Você pode ir num restaurante uma vez, ir num café num bairro legal na outra vez, de repente ir no shopping e de repente entrar num restaurante diferente, mas não vai ficar fazendo isso sempre assim, para poder também não se comprometer, né? Porque você tem que sempre manter a sua saúde financeira. Mas uma vez ou outra que você fizer isso, não vai fazer problema. Não vai ter problema, né? E além disso, você pode ir nos lugares que você quer estar, né? Ah, eu vou andar por esse bairro aqui, eu quero aqui, vou imaginar isso daqui. Isso tudo vai subindo o seu nível de merecimento. E quando você vê aquela coisa ali que parecia impossível, já é a sua realidade. Então, começa a aplicar isso daí, depois volta aqui e fala se isso deu certo ou não, tá bom? E se você gostou dessa conversa aqui, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com aquele seu amigo que está precisando ouvir isso daqui, tá bom? E você tem alguma história semelhante a isso, com sua crença de merecimento que está te impedindo, ou que de repente alguma coisa que você fez que desbloqueou totalmente? Comenta aqui, vamos nos ajudar, vamos conversar um com o outro para cada vez mais pessoas desbloqueiem essa crença aí, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!